Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero convidá-los para mais uma meditação na carta de Paulo aos Romanos, tá? Nós temos trabalhado essa carta, temos ensinado aqui bastante a respeito dela e eu gostaria de trazer para você uma espécie de lembrete geral, tá bom? É a ideia de que a gente não pode perder de forma nenhuma o foco da argumentação de Paulo, o que ele está trabalhando, o que ele está ensinando aqui nesses 3 primeiros capítulos a respeito do fato da humanidade estar debaixo da ira de Deus. Ele está provando que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. No capítulo 1, ele tratou da situação dos gentios, e aqui no capítulo 2, ele está tratando da situação dos judeus. Eu já disse isso em ministrações anteriores, mas vale a pena a gente recapitular isso. Lloyd Jones, ele chega a dizer que ele sintetiza, na verdade, aqui as desculpas que são apresentadas pelos judeus para não estarem debaixo da ira de Deus. Eles disseram que eles não podiam estar debaixo da ira de Deus porque eles eram judeus, né? Também disseram que não podiam estar porque tinham a lei e por causa da circuncisão. Se você perceber, esse capítulo 2 ele está dividido exatamente nessas 3 partes aqui, do versículo 1 ao 16. Nós tratamos o primeiro argumento, que é o fato dos judeus acreditarem que eles não estavam debaixo da ira de Deus, porque eles eram judeus. Aí do versículo 17 até o 24, o argumento é a respeito da lei. E do versículo 25 até o final, ele passa a tratar do argumento baseado na circuncisão. Tá? É muito interessante a maneira como o capítulo está dividido, como ele está organizado, e que nós deduzimos pela maneira como o texto foi construído, é que Paulo imagina que esses judeus tinham exatamente essas desculpas para não estarem debaixo de Deus. Eles não acreditavam que poderiam estar debaixo da ira de Deus. E Paulo, então, pega essas três argumentações que ele imagina que os judeus usariam para se defender, né, para dizer que não estavam debaixo da ira de Deus, e ele passa a tratar dela dessa forma. No versículo 1 a 16, ele trata da questão do ser judeu. Do 17 ao 24, ele trata da questão da lei. E depois, do 25 até o final, ele toma o argumento da circuncisão. Queridos, é muito interessante. Ele examina esses argumentos de maneira separada, entendeu? E é isso que a gente vem tentando fazer aqui. Nós estamos ainda no primeiro argumento, tá? Dito isso, eu estou colocando isso para vocês aqui só para vocês não perderem o foco, né? É aquela ideia de que a gente tem uma visão geral do texto e aí nós vamos para os pormenores, tá bom? Mas às vezes a gente se perde tanto na questão dos pormenores que a gente esquece do todo, né? Então é por isso que eu estou trazendo a vocês, eu estou de certa forma recapitulando aquilo que Paulo disse de maneira muito geral, para que a gente não perca o foco. A ideia de Paulo é provar que tanto os gentios como os judeus estavam debaixo da ira de Deus, e é por isso que eles precisavam de um Salvador. É por isso que no versículo 21 do capítulo 3, Paulo traz à tona o assunto que realmente ele quer expor, que ele quer realmente ensinar aos irmãos lá da igreja de Roma, tá? Que é a respeito da justiça de Deus, o método pelo qual Deus salva o ser humano. É algo assim muito brilhante a maneira como está construído o texto, toda a argumentação elaborada, é algo bem racional, se é que eu posso colocar diante de você dessa forma. É lógico, a argumentação que ele está fazendo é lógica, a argumentação que ele está fazendo aqui. Então me permita ler aqui os textos, tá bom? Essa introdução toda para poder voltar aqui para os versículos 5, e agora nós vamos até o versículo 8 do capítulo 2 de Romanos. O texto diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus,
que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, Então, nós estamos aqui nesse capítulo, estudando o capítulo, esses 16 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo toma o argumento do fato de que o judeu acreditava, pelo simples fato de ser judeu, ele estava livre da ira de Deus. E aí ele vem desmontando isso aqui. Eu convido você a voltar nessas reflexões que eu fiz anteriores aqui no capítulo 2 e dá uma olhada, querido, para você ver como é interessante, como vem sendo construído, muito bem elaborado, um argumento, desmontando toda essa percepção equivocada que os judeus tinham a respeito da situação deles. E veja, no texto que eu li aqui, Paulo disse aqui que os judeus eles compreenderam mal. É um dos argumentos para desmontar a ideia de que o fato de ser judeu daria a eles um passe livre para viver com Deus sem preocupações, a despeito de como eles estavam conduzindo a vida, né? Então, um dos motivos é exatamente esse. Eles compreenderam mal a bondade de Deus. A bondade de Deus tinha o propósito de levá-los ao arrependimento, mas eles abusaram dela e usaram a bondade de Deus para justificar os seus próprios pecados. E, queridos, também disse aqui que por causa da dureza do coração deles, do coração dos judeus, né, não só não compreenderam, como também desprezaram a bondade de Deus e, como consequência, eles acumularam ira para o dia da ira de Deus, o dia do julgamento. Só que isso aqui não é tudo, tá? Isso aqui é parte de uma argumentação. Ela ainda não foi esgotada. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu creio que é necessário que a gente entenda melhor um pouco mais a respeito desse julgamento, né? E qual a consequência desse julgamento. Eu falei na última ministração aqui que eu fiz, na última reflexão que eu fiz, eu falei do julgamento de Deus, né? O dia do julgamento de Deus, o dia em que a humanidade prestará conta diante de Deus. E aqui nós queremos acrescentar mais algumas coisas que Paulo acrescenta no próprio texto, tá? E a primeira coisa que eu quero colocar diante de vocês aqui com relação a esse julgamento é que é fácil dizer pelo texto que ele será um julgamento universal, pessoal e individual, tá? E se você diz assim, pastor, mas como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Eu quero convidar você a ler aqui os versículos 6, parte do versículo 6, o versículo 9 e o versículo 10, onde isso é colocado de maneira muito clara. Olha só, versículo 6, o qual recompensará, está falando do julgamento, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Agora o versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, né? E glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então você percebe aqui as expressões que Paulo usa aqui para falar desse julgamento universal, pessoal e individual. Ele diz cada um, ele diz toda a alma e ele diz qualquer um. Então nós temos aqui essas três classificações aqui a respeito desse julgamento de Deus. Ele vai ser universal, ou seja, todo ser humano. Eu já falar sobre isso, tá bom? Vou tocar nessa questão porque é muito interessante a gente compreender. A minha intenção, querido, aqui é que você compreenda. Vai haver um dia de julgamento e nesse dia de julgamento a humanidade prestará conta a Deus. E o Paulo está dizendo nesse texto aqui, né, existem outros textos, na verdade existem muitos outros textos que abordam essa questão, mas aqui Paulo coloca diante de nós aqui um quadro de como acontecerá isso, tá? Ele diz que o julgamento será universal, ou seja, todas as pessoas de todas as épocas, desde Adão até o último ser humano a viver na Terra, tá? E na verdade esse julgamento ele vai além da humanidade. O julgamento de Deus incluirá também
todos os seres espirituais que se rebelaram contra Deus. Todos serão julgados nesse dia. Um julgamento universal. Agora, esse julgamento ele é pessoal. Deus julgará pessoas e não nações. Há uma teoria aí entre os estudiosos, baseado lá em Romanos 9, 10, 11, de que o julgamento de Deus é um julgamento baseado em nações e não em pessoas individualmente, né? Mas Paulo é muito claro aqui, o julgamento é pessoal, ele vai julgar pessoas. Essa questão, querido, de um julgamento por nações, feito baseado em nações, parece que era a posição dos judeus. Eles pensavam assim, porque nós somos judeus, porque nós pertencemos à nação israelita, então todos nós estamos salvos, nós somos o povo de Deus. E aqueles que não nasceram em Israel, esses estão perdidos e serão julgados e estarão aí debaixo da ira de Deus. Parece que era a posição dos judeus e por causa disso algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que esse julgamento será mais ou menos dessa forma. O texto vai mostrar claramente que não é, tá? E a gente vai entrar em detalhes depois. E, por último, será um julgamento individual. Aqui uma coisa interessante, né? Filho de peixe, com certeza é peixinho, mas filho de crente nem sempre é crente também. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que não importa em que nação você tenha nascido. Aqui, só para uma informação sua, nós temos isso a respeito dos judeus, mas vocês acreditam que houve uma época na história da Inglaterra em que se acreditava, ou os ingleses acreditavam, que o simples fato de alguém ter nascido na Inglaterra, ele seria salvo? Houve uma época em que o cristianismo predominou de tal forma que eles se comparavam quase com relação aos israelitas, né? Basta nascer na Inglaterra para ser salvo. Pois é, esse julgamento, querido, ele não importa onde você nasceu, em que nação, se você nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em Israel, não importa, tá bom? Também não importa, querido, a que família você pertence. Se os seus pais são crentes, se você nasceu num lar evangélico, nada disso vai importar quando você estiver diante de Deus. Queridos, a Bíblia fala muito a respeito desse julgamento e eu gostaria de tratar com você em ministrações seguintes, tá? Nós vamos tentar abordar isso de maneira clara para que você compreenda e para que você possa se achegar ao Senhor em obediência e temor no nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês.